Graça a paz. Essa apoteose nos mostra como nós somos manipulados. E quando nós não temos um propósito na nossa vida, normalmente nós vamos ser manipulados. Se eu não tenho um propósito naquilo que eu quero, naquilo que eu penso, eu vou ser manipulado. E quando eu tenho um propósito de querer me dar bem também, em cima das custas do outro ou em cima do outro, eu vou manipular aquela pessoa. E o tema, priorizando o reino de Deus, é muito pertinente para os dias de hoje, para os nossos dias, principalmente, realmente para os nossos jovens. Jovens priorizando o reino de Deus, vivendo uma vida com propósito e valores. O que se tem perdido realmente hoje em dia, que são os nossos propósitos e os nossos valores diante da palavra de Deus. O texto que foi lido, o tema, ou seja, é um tema anual, é isso? Mateus 6, que vai dizer: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão ou vos serão acrescentadas. Qual é o cumprimento do propósito? Nós estamos numa fase da vida, enquanto jovens, cheia de oportunidades. Oportunidades que têm aparecido na nossa vida. E as decisões diante dessas oportunidades são cruciais para a nossa caminhada, seja ela cristã ou não. É fácil ser arrastado pelas distrações e pressão do mundo, que o mundo tem colocado hoje em dia em cima da juventude e em cima dos jovens. No entanto, nós vamos ver que Jesus nos chama a uma prioridade clara e inegociável. E qual é essa prioridade clara e inegociável? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isso é inegociável para todos nós cristãos. Buscar primeiro lugar o reino de Deus. E qual é a relevância desse texto para a nossa vida? Mateus 6, 33 é um chamado para todos nós nos reorganizarmos as nossas prioridades e vivermos de acordo com os valores do reino do Senhor. E hoje nós vamos explorar um pouquinho mais esse texto para a nossa vida. Primeira coisa, buscando em primeiro lugar o reino de Deus. O que seria isso? O que é o reino de Deus? Primeira pergunta que nós precisamos saber, ou fazer para nós mesmos: o que é o reino de Deus? O reino de Deus, ele vai se referir ao governo e à soberania de Deus sobre todas as coisas. Isso é o reino de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas e ele reina sobre todas as coisas. É o reino de Deus sobre a nossa vida. E aonde a sua vontade, a vontade de Deus, é plenamente realizada. Deus realiza a vontade dele em seu reino. Não é o reino de Satanás, mas sim o reino do Senhor. É Ele quem governa, é Ele que tem toda a soberania. Lá em Mateus 6 ainda, no verso 10, vai dizer: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, é o reino de Deus. Venha o teu reino. É esse reino de que nós estamos falando. Nós já vivemos esse reino, ou seja, vivemos no presente e ele vai ser no futuro. O reino de Deus já está presente entre nós através de Jesus Cristo
que veio, mas ele será plenamente realizado no futuro, quando Cristo voltar novamente. O que muitos teólogos vão dizer que é o já e o ainda não. Ou seja, nós já podemos experimentar o reino de Deus, mas não em sua plenitude. Mas nós precisamos viver o reino de Deus como se já estivéssemos nele. Nós cristãos precisamos viver com esses valores em nossa vida. Segunda coisa, prioridade absoluta que nós precisamos ter nesse reino. Em primeiro lugar, buscar o reino de Deus em primeiro significa dar prioridade máxima a Deus e os seus propósitos em nossa vida. Não é uma prioridade entre muitas prioridades, mas é a prioridade central que governa todas as coisas em nossa vida. Ou seja, eu não posso dividir a prioridade de Deus com outras prioridades. Deus é prioridade nossa. E o resto vai ficar em consequência. É Deus em primeiro lugar. Eu preciso priorizar a Deus em tudo que eu for fazer na minha vida. E essa vida que eu vou viver com prioridade é intencional. Envolve viver uma vida intencional, onde todas as escolhas e todas as nossas ações refletem um desejo de honrar a Deus e promover o seu propósito. Ou seja, tudo que eu vou fazer, todas as minhas escolhas, eu preciso colocar diante de Deus. Se eu vou namorar, se eu quero namorar, eu vou colocar diante de Deus. Senhor, eu quero namorar, acho que já estou na idade de namorar. Prepare uma jovem para a minha vida, para que eu possa namorar e casar. É o propósito que você tem que fazer. Ou um trabalho, uma faculdade. Será que colocamos como prioridade diante de Deus? Senhor, eu quero fazer psicologia. E você vai orar por aquilo. Talvez o Senhor te mostre, não, filho, eu quero que você faça outra coisa, não psicologia. Mas precisamos colocar diante de Deus, ou seja, é uma vida intencional para glorificar o nome do Senhor. Não é uma vida sem propósito. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei por onde caminho seguir. Ou, para mim tanto faz, eu deixo a vida me levar. Ou, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Então nós precisamos priorizar e colocar essas prioridades diante de Deus. Viver com propósito, ou seja, precisamos entender primeiro o nosso propósito. Qual é o nosso propósito? Nosso propósito é glorificar a Deus. Correto? O nosso propósito fundamental é glorificar a Deus em tudo que vamos fazer. Lá em 1 Coríntios 10, 31 vai dizer, portanto, se vocês comem ou bebem, fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo que nós vamos fazer é para a glória de Deus. E isto inclui as nossas escolhas de carreiras, de relacionamentos, de uso de tempo. Como eu tenho usado o meu tempo? Meu tempo tem sido para glorificar a Deus? Será que eu tenho glorificado a Deus com o meu tempo? Serviço ao próximo também está dentro do nosso propósito. A parte de buscar o reino de Deus é servir o próximo e viver uma vida de temor e compaixão, seguindo o exemplo de Cristo. Mateus 22, de 37 a 40, vai dizer assim: Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Precisamos viver com esse propósito. E como descobrir nossos dons e talentos dentro desse propósito da nossa vida? Dons espirituais. Dons espirituais que Deus nos deu. Deus nos deu dons e talentos para quê? Únicos para ser usados em seu serviço. Cada um de nós temos um dom.
para usá-lo dentro da igreja. 1 Pedro 4, 10, 11 vai dizer: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para tudo sempre. Amém. Ou seja, descobrir e desenvolver esse dom é parte de uma vida com propósito. Eu preciso descobrir qual é o meu dom, para que eu possa servir melhor dentro da igreja. Eu preciso desenvolver o meu dom. Eu preciso me aperfeiçoar para que eu possa servir melhor ao Senhor. Cada um de nós temos uma vocação e nós precisamos também encontrar essa vocação. E encontrar essa vocação implica discernir como os nossos dons podem ser usados para impactar não só a igreja, mas o mundo ao nosso redor e contribuir para o reino de Deus. Ou seja, no meu trabalho eu posso viver o reino de Deus. É a minha vocação lá no meu trabalho. E aqui eu não estou falando de trabalho melhor ou pior, como muita gente fala, mas é onde você está, onde Deus se inseriu. Por exemplo, se Deus te colocou para ser uma caixa de supermercado, você vai glorificar a Deus ali. É a sua vocação. Se você vai ser um gari, você vai fazer aquela função para glorificar a Deus. Da mesma forma que você vai ser um médico advogado, você vai glorificar a Deus com a sua profissão. Essa é a sua vocação que Deus lhe deu. Qual é o seu propósito no mundo? Glorificar a Deus. Aonde você estiver, priorizando o reino de Deus e não a minha vida. Eu vou priorizar a Deus com o meu trabalho, com a minha formação. E para isso nós precisamos viver com valores, vivendo esses valores. Primeira coisa que nós vamos ver diante dos valores é a justiça de Deus. Padrões de Deus, ou seja, buscar a sua justiça. Significa viver de acordo com os padrões de Deus, que são justos e retos. E isso inclui integridade, honestidade, moralidade, em todas as áreas da nossa vida. Eu preciso viver dessa maneira, diante da justiça de Deus. Miqueias 6, 8 vai dizer assim: Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Ou seja, eu preciso viver dessa forma de justiça do Senhor. Eu preciso ser justo em tudo que eu venho a fazer. E essa justiça precisa ser uma transformação interna. A justiça que Deus busca não é apenas uma justiça externa, onde as pessoas podem ver, mas uma transformação de coração e de mente. Romanos 12, 2 vai dizer: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus o transforme pela renovação do vossa mente ou vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos viver dessa forma, não é somente externamente. Talvez eu modifique externamente, eu possa viver uma vida que eu não falo mal de ninguém, eu não maltrato ninguém, eu não roubo, eu não mato, eu não me embriago, eu não uso drogas, mas você não mudou internamente o seu coração diante de Deus para viver uma vida com propósito que glorifique a Deus. É isso que nós precisamos entender. E quais são esses valores do reino? Amor e compaixão. Valores como amor, compaixão, humildade e perdão são centrais no reino de Deus. Colossenses
3, 12 a 14, vai dizer: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam da profunda compaixão, da bondade, da humildade, da mansidão, da paciência, suportem-se uns aos outros com amor, perdoem uns aos outros mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outras pessoas, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, o amor, que é o vínculo da perfeição. É esse amor. Nós precisamos viver com amor e compaixão. Esses são os valores que nós precisamos viver hoje em dia. E diante disso, quando nós vivemos esse amor e essa compaixão, nós vamos viver uma vida contra a cultura. Ou seja, viver esses valores do reino, muitas vezes significa ir contra a cultura prevalente, como a cultura do nosso tempo, que o que as pessoas valorizam mais hoje em dia é o egoísmo, é o materialismo, é o poder. Hoje em dia, as pessoas falam primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto e quinto se der o próximo. Porque as pessoas são egoístas, não pensam mais no próximo, pensam em si próprio. E nós precisamos viver esse valor, como a palavra de Deus diz: amar o próximo como a si mesmo. Materialismo. Hoje em dia as pessoas buscam as coisas e usam as pessoas. Não se relacionam mais pelo que as pessoas mas pelo que a pessoa pode proporcionar para a minha vida. Se ela pode me dar alguma coisa que eu quero, eu me relaciono. Senão não serve para mim. Não serve para a minha vida. E o poder. As pessoas estão em busca de poder. Cada dia mais você vê alguém querendo alcançar o topo do poder, para poder mandar no outro, para poder manipular o outro. E diante disso, vivendo essa vida com propósito, vivendo essa vida de valores cristãos, nós vamos ter uma promessa, que esse texto vai falar. E qual é a promessa? Que esse texto de Mateus 6,33 vai nos dizer. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? No texto, ele vai dizer que, no verso 31, portanto, não se preocupe dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. São essas coisas que serão acrescentadas. Se você busca o seu trabalho, em primeiro lugar, você não vai precisar que Deus te acrescente, porque você já está procurando isso. Se você busca um namorado em primeiro lugar, Deus não vai te acrescentar, porque você já está buscando isso. Mas quando você tem, talvez, essa necessidade, se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Deus vai proporcionar isso para você. Deus vai te dar uma bênção para a sua vida, porque você está vivendo uma vida com propósito diante dele, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Todas essas coisas, Jesus promete que, se nós priorizarmos o reino de Deus, Ele cuidará de todas as nossas necessidades, e isso inclui provisão material, emocional e espiritual. Deus, Ele vai nos proporcionar isso tudo, se nós priorizarmos o reino de Deus. Essa precisa ser a nossa busca, o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas na nossa vida. Confiança e dependência de Deus é o que nós precisamos ter. Podemos viver com confiança e dependência de Deus, sabendo que Ele é fiel para suprir as nossas necessidades. E Ele irá suprir todas as nossas necessidades. Como vai dizer em Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo tudo aquilo que vocês precisarem. Você não precisa de nada.
A única coisa que você precisa é de Cristo na sua vida. E todas as outras coisas serão acrescentadas. É isso que você precisa buscar. E para a gente terminar, nós temos um chamado à ação a esse versículo. Precisamos rever as nossas prioridades. Qual tem sido a sua prioridade? Nós somos chamados a revisar as nossas prioridades a todo mundo. Realmente estamos colocando o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida? Temos colocado o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida? Você tem colocado em primeiro lugar o reino de Deus na sua vida? Todos aqueles que estão ao seu redor, quando você vive uma vida de propósito diante de Deus, uma vida de valores diante de Deus. Não podemos deixar que o valor do mundo nos mole, como foi falado aqui, como foi mostrado nessa apoteose, de sermos marionetes na mão dos outros, mas sim termos valores dignos do reino de Deus. Que o Senhor nos ajude a viver com esse valor. Amém? Amém. Amém. Eu quero orar antes de passar a palavra para quem é de direito. Vamos orar pedindo que Deus nos dê graça de buscar o reino dele em primeiro lugar e viver com propósito. Senhor, ajuda-nos a buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. Que a nossa vida seja vivida com propósito e valores que glorifiquem o teu santo nome. Que nós possamos viver cada dia mais o teu reino aqui neste lugar, aqui nesta terra, até que o Senhor volte para que vivemos o teu reino em plenitude eterna. Amém. É o que nós choramos em nome de Jesus. Amém. Amém.